Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Qual o verdadeiro sentido do Natal? O verdadeiro sentido do Natal não é o amor, não é a esperança, nem a fé, nem a fraternidade, nem a paciência. O verdadeiro sentido do Natal não é a persistência, não significa a renúncia. O verdadeiro sentido do Natal não é o perdão, não é a desculpa, não é a conquista do conhecimento nem da verdade. O verdadeiro sentido do Natal é a humildade. A humildade é a base de todas as virtudes, porque não pode existir caridade, fé, esperança, paciência, fraternidade, se não existir a humildade. A grande mensagem de Jesus foi o amor assentado na humildade. André Luiz nos fala que a humildade é um anjo mudo. A humildade é semelhante a um cordão de um colar que sustenta todas as pedras, todas as joias desse colar. A humildade sustenta essas pedras preciosas. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que vale muito mais pouca virtude com humildade do que muita virtude sem humildade. Porque a esperança sem humildade é a espera que corrói. O amor sem humildade é o amor da posse, do ciúme, da inveja. A fé sem humildade é o fanatismo. Poderíamos dizer também que a paciência sem humildade significa lentidão, inércia. A humildade é a chave mestra de todas as virtudes do espírito. Muito conhecimento sem humildade é arrogância intelectual. Muitas virtudes morais sem a virtude moral da humildade é uma santificação sem a devida base. Muitas vezes espíritos evoluem, crescem intelectualmente e moralmente, mas porque não têm humildade, necessitam de inúmeras encarnações para consolidarem essa ou essas virtudes, ou esse conjunto de virtudes. E Jesus nos deu muitas lições de humildade. Poderia ele ter vindo à terra e escolhido um palácio real. Naquele tempo, José e Maria foram pessoas que saíram da Galileia e foram até Belém, na Judéia, não apenas por causa do recenseamento, porque naquele tempo não se contavam mulheres e crianças. Bastava José sair da Galileia e ir até Belém, que o recenseamento romano já estaria atendendo sua exigência legal. Mas, para que se cumprissem as Escrituras, José, sua esposa, grávida, saíram de Nazaré ao norte
cruzaram desertos e foram até Belém. E por designação, ou por desígnio do Pai, e pela programação estabelecida pelo próprio Mestre, naquele instante, devido ao recenseamento, não existiam vagas nas hospedarias. E Jesus foi quase que impelido a passar sua primeira noite na terra numa gruta, e a criança foi depositada num coxo, ou seja, numa manjedoura, num lugar onde os animais se alimentavam. Os primeiros visitantes de Jesus foram os animais. Depois, os condutores dos animais, os pastores. Os magos surgiram 2 anos depois, saindo do Oriente, entregando ao ilustre menino ouro para o rei, incenso para a divindade e mirra para o filho do homem. Jesus, então, que poderia ter vindo numa família real, nascido como filho de um sacerdote, como foi o caso de João Batista, que foi filho de Zacarias, ele escolheu para serem seus pais um homem que não era dotado de grande conhecimento bíblico. José era um carpinteiro, ou seja, naquele tempo o carpinteiro não era aquele que trabalhava com madeira. O carpinteiro era aquela pessoa que trabalhava como pedreiro. Ele cuidava de construção de casas, abria estradas. Então o carpinteiro tinha a função, naquele tempo, de pedreiro. Escolheu como pai um pedreiro e como a mãe uma jovem de quase 16 anos, muito simples, muito humilde, a ponto de dizer ao anjo Gabriel que, embora não entendesse como a mulher poderia engravidar sem coabitar com qualquer homem, mas estava ali a serva do Senhor, considerando que o mesmo havia acontecido com sua mãe, Ana, esposa de Joaquim, que não podia ter filhos, mas que o anjo Gabriel também anunciou que ela seria mãe da futura mãe do Messias. Então Jesus escolheu uma família simples, não era uma família de sacerdotes, rica ou classe média, era uma família de pessoas de classe média baixa, de pessoas que viviam numa cidade que até então a Bíblia não relata. Nazaré era uma cidade que não era comentada por nenhum profeta, em nenhuma das escrituras, em nenhum dos livros do Antigo Testamento. Então Jesus escolheu uma família anônima, numa cidade anônima, e depois foi nascer numa pequena cidade, mas que tinha grande significado. Era a cidade do rei Davi, porque tanto José quanto Maria descendiam de Davi, da linhagem de Davi. Então Jesus começou a sua jornada escolhendo pessoas simples, escolhendo circunstâncias extremamente humildes. E depois daquele momento, o seu pai, sabendo que o rei Herodes estava a perseguir a criança, porque aquela criança fazia parte dos prenúncios das profecias, e de que aquela criança seria o rei de Israel. Jesus então e a família real, espiritual, vão até o Egito, o grande Egito. Que privilégio o Egito, porque foi lá que o menino Jesus deu os primeiros passos, foi lá que a criança começou a caminhar. A terra de Aquenaton, de Nefretite, a terra dos faraós, das pirâmides,
Jesus escolheu caminhar pisando as terras do Egito. Poderia ter caminhado inicialmente no templo de Jerusalém. Poderia ter caminhado em algum lugar da sinagoga da Galileia, mas ele preferiu sair, o desígnio da sua programação, da Judéia, e começou caminhando, começou a crescer no Egito. Bendito seja as terras do Nilo. Anos depois da morte de Herodes, José, portador de mediunidade onírica, ou seja, da mediunidade dos sonhos, José então tem um sonho, e esse sonho lhe falava que ele podia voltar à Galileia, porque Herodes, o Grande, havia desencarnado. Agora, a família volta a Nazaré. E os relatos dos evangelhos falam que a criança crescia em alegria, saúde, dando aos seus pais profundo bem-estar. Mas aos 12 anos, o menino Jesus encanta os grandes sacerdotes de Jerusalém, inclusive o seu tio, Zacarias. Os sacerdotes perguntavam e ele respondia. Era um garoto prodígio que sabia falar mais de 5 idiomas, conhecia profundamente as Escrituras, falava o aramaico, falava o grego, falava o latim. Jesus era dotado de muita inteligência e portador de dons de cura, portador da mediunidade de cura, dotado de uma capacidade de percepção psicológica, lia os pensamentos, era uma pessoa especial, e sua mãe, seus pais, seus tios, sua tia Ana, todos conheciam e reconheciam a superioridade daquela criança, que sempre se comportava de uma forma humílima, respeitando as orientações dos seus pais. Jesus então começa a sua jornada nas bodas de Caná, nas festas de casamento de uma cidade pequena da Galileia chamada Caná. E lá, nessa festa, a sua mãe, percebendo que já iria faltar vinho, solicitou seu filho, que ela sabia ser portador de grande capacidade, de poderes sobrenaturais, falou-lhe: filho, o vinho está acabando. E ele então solicitou que colocassem ali vasos com água, e tocando cada vaso, ele transformou a água em vinho. Ele sabia como manipular as células, e ali se gerou o melhor dentre todos os vinhos, provavelmente, que já surgiram na terra. Mas ele agora poderia autorizar entregar esse vinho, distribuí-lo. Agora ele prefere fazer diferente. Ele solicita que ele entregue o líquido ao chefe do cerimonial, ao chefe do banquete, para que este pudesse autorizar. Vejam só, meus irmãos, Jesus transforma a água em vinho, tinha poder para mandar distribuir, mas obedeceu à hierarquia daquele que estava a organizar o evento. Não mandou nem mesmo entregar o noivo, o dono da casa ou a noiva. Ele solicitou que o vinho fosse inicialmente provado por aquele que estava a organizar o evento. Uma postura de humildade. E quando o chefe do cerimonial, o chefe do banquete, provou o vinho, questionou: mas eu não entendo, por que o bom vinho agora que vai ser distribuído,
porque o bom vinho tem que ser distribuído inicialmente. Alguém não obedeceu minhas ordens, porque o vinho de segunda categoria deveria ser distribuído depois, para que os convidados não percebessem a diferença. Desse modo, Jesus então operou o primeiro momento da sua vida pública, narrado pelos evangelhos. Depois daí, toda a atividade do Cristo foi embasada na humildade. Em nenhum momento ele se fez envaidecer pelas suas características, por seus poderes. Ele se colocou numa posição de humildade e numa posição humílima. Se fez de cansado para poder conversar com a mulher na Samaria. Diante do desafio da mulher que foi pega em adultério, ele não questionou a lei de Moisés. Ele não pediu para que se não respeitasse a lei de Moisés. Não disse que Moisés estava errado. Simplesmente ele falou às consciências. Ele disse: quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Não disse que as pessoas dali estariam agindo contra os direitos humanos, o direito à vida, e nem questionou as posições religiosas de Moisés. Estava escrevendo sobre a areia e depois continuou escrevendo sobre a areia, num gesto de profunda humildade. Com humildade, ele solicitou a Pedro que pudesse avançar para águas mais profundas, lançar a rede para o outro lado, para que Pedro pudesse entender que quando se tenta de uma forma e não consegue, deve-se buscar outra alternativa e se tentar de outra maneira, porque a vida se apresenta com inúmeras soluções. E Simão Pedro, depois que pescou tanto, depois de 3 dias sem pescar coisa alguma, se ajoelhou aos pés de Jesus e lhe disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Jesus levanta Pedro e dá um abraço. Ele teve humildade para poder abraçar as crianças e enalteceu aquele que tem um coração de criança, um coração aberto a desculpar sempre, a perdoar sempre, tal qual essas crianças que a todo instante se atiram ao colo dos adultos, mesmo depois de algum aborrecimento, de algum castigo, de alguma contrariedade. Jesus enalteceu os jovens. Todos os seus discípulos eram jovens. João tinha 16 anos quando começou a seguir Jesus. O mais velho era Pedro, que tinha 30 anos. Filipe tinha 25, Natanael 24 anos. O colegiado do Cristo era um colegiado de gente simples, de gente jovem da Galileia, com exceção de Judas, que era da Judeia, que também era jovem. Jesus então, o tempo inteiro, falava e enaltecia aqueles que tinham humildade e faziam, e aqueles que não tinham humildade, embora fossem levita, sacerdote, mas que não eram portadores dessa virtude, ele não poderia credenciá-los à condição de serem portadores que pudessem adentrar no reino dos céus. Enalteceu a humildade do republicano no templo, contando que um homem fariseu que jejuava, que era um pai de família, honesto, sério, mas porque não tinha humildade, se julgava superior ao outro, ele não tinha a capacidade de perceber verdadeiramente a vontade do Pai. Enalteceu a humildade daquela mulher, que era chamada de pecadora, porque vivia as vidas de prostituições, mas porque naquele instante lavava os seus pés, chorava, sentia profundamente o amor de Jesus
Ele repudiou qualquer tipo de censura àquela mulher e solicitou que os evangelhos pudessem narrar a postura humílima daquela mulher arrependida e, por que não dizer, vítima das paixões humanas. Jesus enalteceu a humildade no mais belo sermão que já existiu, começando o Sermão da Montanha com bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Enalteceu a humildade quando nos falou: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele mais outra milha. Falava com humildade aqueles que não tinham fé. Falava com humildade aqueles que não tinham esperança. Ficava no barco, no mar da Galileia, se dirigindo a grandes multidões, e em momento algum se envaidecia por causa das multidões. Certa feita, alguns dos seus discípulos o abandonaram, porque diziam que ele não era um grande profeta, por ser excessivamente humilde. E então, quando Jesus percebe a sinagoga vazia, ele questiona: onde estão todos? E Pedro diz: se foram, Senhor. Não quer ir também, Pedro? Mas para onde vou, Senhor? Porque Jesus sabia que a sua mensagem não era para a multidão, era para poucos, mas muitos procuravam a sua presença por causa da cura. E ele mesmo dizia: se eu não operar sinais, ninguém virá até mim para poder ouvir os meus conselhos, para poder ouvir as minhas orientações. Falando então de hábitos que nós temos, nós buscamos interesses materiais de diversos modos. Então, poucos vão a uma casa, a um centro, a um templo, a uma igreja, pelo interesse da cura do espírito, da mensagem renovadora. E por essa razão, Jesus nos chama à prática dessa virtude. Ele prossegue: caminhava sobre as águas, tamanha a sua humildade, que pediu para que Pedro pudesse também caminhar, demonstrando que ele não era o único privilegiado por ter fé. Pedro caminhou sobre as águas, sob o eflúvio de Jesus, mas porque não tinha fé o suficiente para chegar até ele, Pedro quase se afoga e Jesus o socorre. Então, Jesus dividiu tudo de si para os outros, não tinha onde reclinar a cabeça, do mesmo modo que os seus pais não tiveram uma hospedaria para aquela ilustre mulher que estava grávida. Jesus escolheu gente simples, pescadores, para serem seus apóstolos. Não escolheu nenhum rabino, escolheu mais tarde o apóstolo Paulo, doutor da lei, rabino, mas que estava equivocado, canalizando suas energias na direção do combate, do confronto, mas ele, percebendo a seriedade, foi resgatar Paulo às portas de Damasco. Enalteceu a sinceridade de Natanael, valorizou a fidelidade de Pedro, mas sabia das condições da vida material, das limitações intelecto-morais de todos. Com sua humildade, Jesus apareceu aos discípulos de Emaús. Depois de algum tempo, Jesus apareceu no mar da Galileia, assando peixes e depois distribuindo com seus discípulos. Isso depois do grande acontecimento do Gólgota. E no Gólgota, a sua humildade em não perdoar
mas solicitar a Deus o devido perdão do esclarecimento, porque as pessoas não sabiam o que estavam a fazer. Estavam assassinando o arquiteto da terra, estavam assassinando o arquiteto do sistema solar, estavam assassinando o arquiteto da Via Láctea, estavam assassinando o arquiteto de muitas galáxias, porque esse aprisco, a terra, não é o único de Jesus. Ele é condutor de bilhões e bilhões de espíritos espalhados por essa região, com mais de 100 galáxias maiores do que as nossas. Não se trata apenas de um espírito superior, mas de um espírito puro, dotado de um imenso conhecimento, vinculado e preposto fiel do nosso Pai Celeste. Uma humildade profunda de ter vindo à Terra para nos ensinar, para nos orientar e nos servir de modelo. Tomou um corpo físico, evidente que ele tinha poderes de transformar esse corpo, mas sentiu a sede das nossas sedes, sentiu a fome das nossas fomes, sentiu as carências psicológicas, emocionais das nossas carências, comeu do nosso pão e bebeu do nosso vinho, sentiu o calor do nosso sol e sentiu o frio do deserto, do nosso frio. Jesus sentiu, mais do que isso, o frio da ingratidão humana, quando curou 10 leprosos e apenas um voltou para lhe agradecer. E ele perguntou: onde estão os outros 9? Não foram 10 curados? Sentiu o calor da fraternidade, o calor da amizade de Maria de Madalena, de Magdala, de Susana, a amizade de Pedro, de João, de Tiago. Sentiu a amizade de tantos e tantos discípulos. Ele também sentiu o nosso amor, o amor dos cristãos que cantavam nas arenas romanas, de forma humilde, entregando suas vidas ao idealismo do amor ao próximo, da fraternidade universal. A humildade de Jesus assombrou Herodes, assombrou Pilatos, desconcertou os fariseus, confundiu os hipócritas, os escribas, os orgulhosos, os senhores cruéis. Ele enalteceu a humildade do centurião de Cafarnaum, que ajudou a construir a sinagoga e com muita humildade solicitou a ele que pudesse curar o seu servo. Jesus enalteceu a humildade de João Batista, a voz que clamava no deserto, aquele homem simples, humilde, porém verdadeiro, sincero e humilde. Jesus veio para confundir a lógica humana, a lógica da filosofia grega, a lógica dos sábios que diziam que deveríamos amar os amigos e odiar os inimigos. Com humildade, ele defendeu a mais bela tese que nenhum doutor jamais defendeu: a tese do amor aos inimigos. Por isso, meus irmãos, nos dias de tempestades, de depressões, nas horas de aflição, nos momentos de fraqueza, nos momentos de derrotas, vamos buscar a humildade para recomeçar, a humildade para rever nossos conceitos, para recomeçar aquilo que não deu certo, numa passagem de ano novo, renovando a esperança, renovando a fé, porque a humildade é a mais bela virtude que existe, superior à caridade, superior ao amor, superior a qualquer tipo de mensagem de sabedoria, porque a humildade é o pano de fundo de todo o amor, é a base, é a fundação de toda a caridade, porque sem a humildade não é possível ser feliz. A mensagem de Natal, a mensagem de Belém, é a mensagem da humildade. Ele foi e é rei, mas preferiu o coxo,
como seu primeiro berço. Ele foi e é rei, mas preferiu não ter onde reclinar a cabeça. Ele foi e é rei, mas preferiu caminhar pelos desertos como um servo. Ele que também como servo lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, para poder demonstrar a necessidade da união, a necessidade de ajuda, lavou os pés de cada um e disse que aquele que quisesse ser o maior, que pudesse ser o servo de todos. O verdadeiro sentido de Natal é fazer com que renasça em nós o espírito da humildade dele em nós, para dizermos, depois de cada tarefa, depois de cada ano, sou apenas um servo inútil. Muita paz a todos, e que a humildade de Jesus, de Francisco de Assis, de Sócrates, de Gandhi, do nosso Chico Xavier, de Irmã Dulce, de tantos e tantos trabalhadores dessa casa, em todas as hostes espíritas, católicas, protestantes, budistas, taoístas, shintoístas, de todas as religiões, e até daquele que não pertence a qualquer religião, porque a religião de Deus é a humildade e do respeito ao próximo. Vale muito mais ter humildade e não acreditar em Deus, do que acreditar em Deus e não ter humildade, porque a humildade levará a fé inabalável. A humildade é a chave de toda a sabedoria e é o verdadeiro sentido de todos os natais de Jesus. Muita paz.